Bom dia, gente, tudo bom? E aí, como prometido, eu voltei para passar. Oi, bebê! Para passar algumas informações sobre a maternidade, tá? Que eu tive a minha bebê e como é que as coisas aconteceram lá. Então, eu marquei o primeiro appointment. Para quem não sabe como proceder após a descoberta da gravidez, veja o primeiro vídeo lá atrás, que você vai ter um suporte legal de como fazer as coisas, tá? E aí eu cheguei no hospital com o primeiro appointment marcado e a primeira coisa que me deram foi um short. O que é um short? É uma espécie, é um dossiê em que vão constar todas as suas informações ao longo da gravidez, ao longo do acompanhamento que a maternidade faz com você. Lá vão constar ultrassons, imagens de ultrassons, exames de sangue, oi, bebê linda! Exames de sangue, exame de urina, tudo consta lá. Se por algum motivo esses exames não constarem lá, não se preocupe, porque eles têm no sistema, tá bom? Então vamos lá. Cada maternidade tem uma cor de short diferente, a minha era verde, e aí você pega esse dossiê na recepção e vai com esse dossiê para a triagem do hospital, em que você é atendido por uma enfermeira, por uma midwife. E essa enfermeira faz algumas questões para você, pergunta se está tudo bem, se você sentiu algumas dores ou não, enfim. E te reencaminha para uma sala de... Você vai fazer xixizinho no pote para você fazer o exame de urina. E em algumas ocasiões, gente, ela tá muito linda. Eu vou até tirar aqui o celular. Olha a minha bebezinha. Oi, bebê. Tá babando, coisa linda. Cadê o teu babador? Tá aqui. Oh. Sim, vamos lá. É porque eu sou uma mãe babona mesmo, gente. Vamos lá. Ai, deixa eu colocar de novo aqui. Pronto. E aí, sim, como eu tava dizendo, aí você vai fazer o teste de urina, vai fazer o teste de exame de sangue, vai esperar um pouquinho para ser consultado por um doutor, por um médico, e vai fazer o ultrassom, tá bom? E todas essas informações vão para esse dossiê. E a vez que você vai lá vai ser mais ou menos nesse estilo, certo? Na maternidade também, eles te dão uma pasta. Vou pegar a pasta aqui. Eu guardei tudo, gente. Tá tudo aqui. Essa pasta aqui, ó. Se não é essa, alguma coisa semelhante a isso. E dentro, isso daqui. Ai, meu Deus do céu. É porque é muita coisa. Ó, um monte de papel, bom, de folheto informativo. Tá vendo? Essa é específica da minha maternidade, de National Maternity Hospital. E aí, eles já dizem aqui, isso foi uma informação que o ultrassom morfológico foi marcado no segundo andar. E aqui tem algumas informações. Esse é o prédio da minha maternidade que eu tive a minha bebê. E tem algumas informações gerais. Aulas, grupos de apoio, aulas de yoga, essas coisas. Isso daqui eu coloquei junto, mas eu recebi depois, com o acompanhamento que eu tive em casa de uma enfermeira, das enfermeiras que foram lá em casa. Enfim, um monte de papelada, gente. Eu posso mostrar algumas pra vocês, olha. O seu bebê semana a semana, estão vendo? O seu bebê semana a semana, acompanhar o seu bebê de semana a semana. Eles te dão isso daqui, mas isso daqui eu vou falar depois, porque isso daqui é uma coisinha que eles te mandam por uma enfermeira que vai à sua casa no pós-parto, para que você ajude no desenvolvimento do seu bebê. Informações sobre ultrassons, a sua saúde oral durante a gravidez,
É um livrinho sobre breastfeeding, amamentação no peito. E tem um monte de coisinha. Nessa pasta vem um monte de informações para você. Então, se você não quer pesquisar na internet, você vai ter acesso a um monte de papel que você pode estar lendo para se informar direitinho, tá bom, mamãe? Principalmente mamãe de primeira viagem. E aí, fora isso, gente, eles, como eu tava dizendo ali naquele papel, eles têm acesso às aulas, tá? Você tem acesso às aulas, deixa eu procurar aqui um papel, tá aqui. Você tem acesso a aulas, eu encontrei esse papelzinho aqui, que é passado pela minha maternidade, foi passado, né, bebê? Pela minha maternidade, e nesse papel tem as aulas, que você pode ir totalmente gratuita, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. A aula 1 tem a ver com o se sentir bem durante a gravidez, temas da própria história da maternidade, benefícios da amamentação no peito, fisioterapia também, tanto posições que você pode estar fazendo para melhorar o seu bem-estar, principalmente aqueles exercícios pélvicos para ajudar depois no trabalho de parto. Aula 2, o trabalho de parto em si, aulas de alívio da dor. Aula 3, o segundo e terceiro estágio do trabalho de parto, cesárea, instrumentos utilizados na cesárea, procedimentos, etc. e tal. Classe 4, também é ministrado por um fisioterapeuta, e posições, né, que você pode estar usando para aliviar a dor no trabalho de parto e algumas massagens. Classe 5, sobre a amamentação, discussão sobre a administração da amamentação e sobre um parto complicado. Classe 6 é sobre o trabalho de parto normal e eles dizem que os papais são muito bem-vindos também. Acontece, gente, que eu só fui a primeira aula, porque eu me senti mal durante a minha gravidez, eu não me sentia apta para ir. E por outro motivo também, eu vou ser bem sincera, eu achava que todas essas informações, e eu acho ainda, elas hoje em dia estão pela internet, então você no conforto da sua casa, você pode estar pesquisando isso e já tinha lido muito a respeito. Só que tem uma coisa que essas aulas te dão, que a internet não vai te dar, que é o calor humano. Você conhece a sua maternidade de uma forma mais profunda, você tem acesso a outras mães, acesso aos papais que vão com essas mães. Então, é esse ambiente familiar, de reciprocidade de experiências, Oh, bebê! Oi! Só um minuto, gente. Cadê a chupeta? De reciprocidade de experiências, sabe, de estar ali e olhar e ver com seus próprios olhos que você não está sozinha. Isso daí internet nenhuma faz por você. Eu não consegui as aulas, cada um sabe dos seus limites, mas se você tiver essa possibilidade, vá, que é uma experiência bem diferente e é gratuito, gente. Então a gente tem que aproveitar isso daí, tá bom? Pronto. Falei sobre isso, eu fiz até um scriptzinho para não esquecer de nada. E aí, vamos lá. Eu tive uma dor de cabeça na minha 37ª semana de gravidez. E só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês estão a par disso, mas quando você sente uma dor de cabeça muito intensa durante a sua gravidez, pode ser sinônimo de várias coisas, pode ser indícios de várias coisas. Então, eles me internaram, passei uma noite no hospital para estar só de observação, para ficar só de observação. E aí, eles me deram comida. Eu adorei passar esse dia, porque assim, eu não tenho essas regalias em casa, e eu tive essas regalias na maternidade. Então, a dor de cabeça realmente foi muito intensa. Eu fiquei de cadeira de rodas, porque eu não conseguia, não cheguei a vomitar, nem a desmaiar, mas foi muito forte, gente, muito forte. Eu acho que não era nada de grave, poderia ser, mas não foi. Contudo, eu acho que foi um acúmulo de estresse, cansaço, sabe? Todos os hormônios à flor da pele. Então, isso causou em mim um distúrbio
muito grande e eu acho que a dor de cabeça foi por causa disso, mas eu acho, é um achismo. Mas graças a Deus não foi nada grave, mas eu fiquei, eles me deram todo o suporte, eu fiquei internada no hospital. E aí na minha 38ª semana a bebê não tinha virado. Eu fiquei com a bebê em posição pélvica o tempo todo. E aí eu fui, fiz um outro ultrassom, para além do ultrassom morfológico. Gente, o ultrassom morfológico, que é aquele big scan que eles falam, é só uma vez. Eles te marcam, tá bom? E você vai para um cantinho especial, e aí sim, você pode saber, isso é em torno da 24ª semana de gravidez. E aí sim, você pode saber o sexo do bebê, se é menino ou menino. Algumas amigas minhas disseram que eles são meio assim para dizer o sexo, porque ele tem medo que você não goste e que você reaja de uma forma negativa em relação ao seu bebê e tudo mais. Mas no meu caso, cheguei num esquema morfológico que é marcado previamente. E a enfermeira disse, vocês querem saber o sexo? Ela me deu essa opção. E eu, não, lógico, tô querendo preparar as coisas. E é isso aí, o menina, gente. Ela disse que não era 100% certo, mas eu até perguntei como é que você consegue ver, porque tava meio disforme, sabe? Tem uma televisão assim na tua frente, você fica lá sentadinha e tal. E ela passa aquele negócio úmido em você, né, com gel. E ela disse, olha, tá aqui a periquitinha dela. E eu, nossa, tá mesmo. E foi isso. Meu marido estava comigo, então foi uma alegria muito grande. E eis que na 38ª a menina não vira. Eu tive uma gravidez pélvica. Eu senti a cabeça da menina aqui. Eu, ai meu Deus, essa menina não vai virar. Eu tenho fotos com a cabeça da menina bem aqui, bem saliente, assim, essa parte da barriga para fora. Eu senti a cabecinha dela aqui. Aí o pezinho dela me cutucava embaixo, então eu sabia que ela não tinha virado. Eu tô olhando pra ela, gente, porque eu tô aqui só de olho, tá bom? Ela tá bem tranquilinha, mordendo lá o mordedorzinho dela, mas daqui a pouco abre o berreiro e eu tô só esperando aqui. E então, sim, aí eu tive uma gravidez pélvica, fiz outro scan morfológico. Foi morfológico, foi um big scan, foi um scan um pouquinho mais detalhado e tudo mais, pra ver como é que tava a menina. E aí, ela não virou. E passei por uma triagem, por uma médica lá, e ela disse, você tem 3 opções. Ou você tem trabalho de parto normal, e eles te dão essa opção, tá, mãe? É você que decide. É você que decide sobre o seu bebê, é você que decide sobre o seu corpo. E aí, ou você tem trabalho de parto normal, que não é aconselhado, ou você tenta virar o bebê e tem aquela, tô vendo aqui o nome, versão cefálica externa, ou você tem trabalho, faz cesárea direto. Aí eu perguntei o que ela me aconselhava, ela me disse que virar o bebê. E ela fez um exame de sangue comigo, um exame de sangue, um exame de toque, ela disse, você tá apta a fazer. Aí veio um especialista tentar virar o bebê, gente. Ele apertou, mas apertou a minha barriga de um jeito, doeu. Eu senti a bebê sendo apertada. O meu marido olhou para a janela, ele não aguentou ver. Ele olhou para a janela e disse assim, eu não aguento estar olhando isso. E realmente porque ele pressiona. O que é a versão cefálica externa? Ele tenta movimentar o teu bebê de fora, ele tenta virar o teu bebê de fora. Então ele tem que fazer pressão para virar o bebê, certo? Eu não sei se é assim que eles fazem ou se é assim. Qual a direção que eles fazem, mas enfim, ele me apertou assim. Ele tentou fazer isso, mas virar, né? Não sei se para esse lado, se para esse. Mas não deu certo. E aí na terceira tentativa eu fechei os olhos, doeu, gente. Eu fechei os olhos e disse, força, vá. Aí ele tentava e não conseguia na terceira tentativa, desistiu, disse, não vai dar, eu vou te marcar a cesárea. E a minha cesárea, a due date era para dia 30, né, bebê? Se tivesse parto normal, a minha cesárea foi marcada dia 28, só que eu tive a minha bebê dia 25 de cesárea de emergência, porque a bolsa arrebentou. E foi uma sensação única, indescritível. Eu sei que eu fui na depilação. Um minutinho, gente, só um minuto.
Voltando, eu fui na depilação um dia antes, na tarde anterior, e aí eu fui pra casa andando, né? E quando eu cheguei em casa eu já senti um desconforto. Não era bem uma dor, era algo diferente. Você sente quando alguma coisa diferente está acontecendo com o seu corpo. E aí o que aconteceu? Amanheci, dormi com essa sensação estranha. No dia seguinte, acordei com a sensação estranha e já com algumas dores, que eram as contrações. E aí eu avisei meu marido, começaram a ser mais frequentes e mais doloridas. Aí eu disse ao meu marido que era que eu ia ter o bebê naquele dia, que eu ia ter a bebê, porque é uma menina, né, naquele dia, e que pra gente se aprontar pra ir pro hospital. Já tava com todas 2 malinhas de maternidade dela pronta, mais a minha, que era uma mala de mão. Eu fui com 3 malas pra maternidade. Desnecessário isso, gente, desnecessário. Porque eu tava meio alucinada com tudo. E aí, quando a gente tava se preparando pra sair de casa, saiu um pouco de água. Aí eu tentei colocar um absorvente, ó, a maluquice. Porque eu não sabia, eu sou mãe de primeira viagem, minha primeira bebê. Só que não tem absorvente que chegue, nem geriátrico, que consiga abarcar toda a água. Aí, quando eu tava no banheiro colocando o absorvente, gente, puf! Mas foi saiu o tampão mucoso, saiu, e na mesma hora saiu um monte de água. Saiu um pouquinho de água antes, saiu o tampão mucoso e saiu um monte de água depois. Um monte, assim, empoçou o meu chão de banheiro. Aí eu fui deitando água nas escadas, no hall de entrada, no táxi, na recepção da maternidade, na triagem da maternidade. Quando me deitaram, fiquei em cadeira de rodas. Quando me deitaram, eu levei uma toalha para não enfim, para não molhar o táxi, né? A toalha ficou encharcada, foi deitada fora lá mesmo. Me colocaram numa enfermaria para conhecer o médico que ia fazer o meu trabalho de parto, o anestesista e tudo mais. Fui jorrando água, jorrei água durante a anestesia, cada vez que eu tinha contração. E olha que eu tava com 0, depois a enfermeira fez aquele exame de toque, sabe aquele exame para ver quantos centímetros de dilatação você tem? E eu lembro que eu olhei pra ela, eu vi ela colocando a luva, eu a vi colocando a luva e eu, ai meu Deus, já sei o que você vai fazer. E ela, desculpa, mas eu tenho que fazer mesmo. E ela colocou a mãozinha e eu tava com 0 de dilatação e tava sentindo contrações. Então, né, bebê? Então, gente, e aí entra uma outra parte que eu vou comentar com vocês no próximo vídeo, que é a parte da anestesia. Do eu conhecer toda a equipe que fez parte do meu trabalho de parto. E eu conheci todos, foram todos muito, muito, muito fofos, muito legais. E vamos ficar por aqui porque a bebê já tá resmungando, precisando de atenção. Ainda bem que ela me deixou gravar esse vídeo, ela ficou bem quietinha, não é normal dela, tá bom? Então beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.